Esse aqui é um filme com diferentes camadas de interpretação. Em uma dessas camadas, a mais superficial, ele é um falso documentário que fala sobre teorias da conspiração. Só que, ao mesmo tempo, o filme também propõe, ainda que tangencialmente, uma discussão muito interessante a respeito do custo da ganância, mostrando como que essas pessoas poderosas são capazes de arriscar as próprias vidas em busca de um pouco mais de poder. Vamos conversar um pouquinho sobre a conspiração? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o filme A Conspiração, ou The Conspiracy. Esse é um filme de 2012, escrito e dirigido pelo Christopher McBride. E ele conta a história de dois documentaristas, interpretados pelo Aaron Paul e o James Gilbert, que resolvem fazer um documentário sobre teorias da conspiração. Mais especificamente, eles resolvem fazer um documentário sobre um sujeito bem estranho chamado Terence, que é interpretado pelo A.C. Peterson. Ele é um sujeito que acredita nas teorias da conspiração e que vai para as ruas tentando educar as pessoas. Porque a intenção dele é fazer as pessoas acordarem, fazer elas enxergarem a verdade oculta do mundo. Porém, de uma hora para outra, esse cara que acreditava estar sendo seguido, ele desaparece. Do nada. E ele deixa para trás toda a sua investigação, o que é algo um tanto estranho, já que aquela investigação era a vida dele. É então que os documentaristas resolvem continuar a pesquisa dele, fazendo disso, então, o tema do seu documentário. E aí, a partir desse momento, o documentário deixa de ser sobre a cultura da teoria da conspiração e passa a ser sobre uma teoria específica que o Terence estava investigando, que é a ideia de que existe uma sociedade secreta chamada Clube Tarsus, que basicamente governa todo o mundo, e que tem relação com grandes eventos e grandes conflitos que aconteceram ao longo da história da humanidade. Então, é isso que eles estão investigando. Só que o que é interessante é que ao mesmo tempo em que a gente está vendo essa investigação deles, a gente também está vendo depoimentos de um deles, o Jim, que é o personagem do James Gilbert, falando sobre a ideia de que eles nunca deveriam ter feito aquele documentário. Falando que aquela investigação toda foi um erro e que eles nunca deveriam ter feito isso e esse tipo de coisa. O que mostra que o que a gente está vendo no filme acontece em dois tempos diferentes. A investigação que aconteceu no passado e os depoimentos que seriam no presente. E a partir desses depoimentos, a gente sabe que vai dar merda. A gente só não sabe exatamente o que vai acontecer. E eu vou falar mais pra frente sobre o que acontece de fato. Mas antes, eu quero falar sobre os pontos que mais me agradaram nesse filme e alguns que não me agradaram tanto. Mas vamos começar então pelas qualidades. E eu acho que uma das maiores qualidades desse A Conspiração é o fato dele ter sido rodado no formato de mockumentary, ou falso documentário. Porque isso acaba estabelecendo uma relação quase que metalinguística com o tema aqui trabalhado. Afinal, esse aqui é um filme que fala sobre teorias da conspiração. E, de maneira geral, teorias da conspiração nada mais são do que mentiras que distorcem os fatos para parecerem ser verdadeiras. E aí, como eu disse, a escolha do falso documentário é simplesmente excelente. Porque, ao narrar o filme dessa maneira, o diretor Christopher McBride nos apresenta a uma história de ficção, ou seja, há uma mentira, mas que é contada através da linguagem do documentário, que é uma linguagem normalmente associada com a verdade. Ou seja, é uma mentira contada com a aparência de verdade. Além disso, o filme também faz uma escolha bastante acertada de abraçar o tema que ele está abordando e incluir esse tema dentro da sua narrativa. E aí deixa eu explicar com um exemplo que é a maneira como o filme é montado. Porque a montagem do filme, ela faz uso de um recurso que é bastante comum dentro das teorias da conspiração, que é a ideia de pegar dois fatos distintos e tentar criar uma conexão entre eles. Tem uma hora, por exemplo, que eles conseguem entrevistar um sujeito que supostamente tem informações relevantes a respeito desse Clube Tarsus. E esse sujeito fala para eles a respeito do aperto de mão secreto desse grupo. E aí ele se oferece para mostrar para eles como é que é esse aperto de mão. E é tipo um aperto de mão comum, não tem nada demais. Ou seja, é uma informação que por si só não tem nada de relevante. Porém,
logo em seguida o filme faz um corte para mostrar dois líderes mundiais apertando mãos. E a partir disso ele tenta criar um significado onde antes não tinha nada. Só que tem um motivo para esse filme aqui estar abraçando a linguagem da teoria da conspiração e tá inserindo ela dentro da sua narrativa. E isso tem relação com quem de fato está contando aquela história. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes, eu quero destacar um outro ponto bastante positivo desse filme aqui, que é a ideia de que ele consegue ser atual e anacrônico ao mesmo tempo. Até porque esse tema que ele está tratando aqui, ele não é necessariamente um tema novo. Teorias da conspiração, de maneira geral, elas são bastante antigas. Tão antigas que a gente não consegue nem dizer quando que elas de fato começaram. Mas assim, para você ter uma ideia do quão antigas elas são, supostamente a primeira menção a teorias da conspiração apareceu no New York Times em 1863. Com o tempo, essas teorias foram evoluindo, foram ganhando cada vez mais força, principalmente quando você tem algum evento trágico de grande escala, como o assassinato do presidente Kennedy ou então o ataque às Torres Gêmeas. É claro também que com o advento da internet e das redes sociais, as teorias da conspiração cresceram cada vez mais. E aí, quando esse filme aqui foi feito, em 2012, teoria da conspiração não era nenhuma novidade, já era um tema bem batido. E o filme, ao ser realizado, ele também não está tentando dialogar com alguma questão específica da sua época. Só que o que é mais estranho é que com o tempo o filme acabou adquirindo um tom quase que premonitório, uma vez que ele conseguiu antecipar muita coisa que se tornaria comum depois. Até porque toda essa ideia de sociedade secreta, de controle mundial e até mesmo de sacrifícios se tornaram bastante comuns a partir de 2017, quando se popularizou aquele tal de QAnon. E se você não sabe de quem que eu tô falando, eu sinceramente te invejo. Mas que era um sujeito que supostamente tinha conhecimento sobre as verdades do mundo e ficava postando essas verdades lá nos fóruns e coisa do gênero. E as teorias da conspiração também foram usadas como arma política na campanha do Trump em 2016 e também na campanha do Brexit, que aconteceu na mesma época. Ou seja, esse assunto que o filme está tratando em 2012 se tornou extremamente atual 5 anos depois do filme ter sido lançado. E isso é impressionante. Porém, eu preciso admitir que o filme também tem lá os seus defeitos. E uma das coisas que eu não gostei a respeito desse filme aqui é que, na pressa de movimentar sua narrativa, o filme ele acaba sacrificando o desenvolvimento dos seus personagens. Porque, literalmente, é isso que acontece no filme. Tinha 2 documentaristas que estavam fazendo um documentário sobre um cara que acreditava em teorias da conspiração. Esse cara desaparece. Um desses documentaristas leva as suas anotações para casa. E no dia seguinte, ele já está completamente obcecado. Ele já tá agindo de maneira diferente, ele já tá falando alto, ele já tá gesticulando um monte, ele tá completamente diferente. É uma mudança muito grande e muito rápida. Fica parecendo que teoria da conspiração é uma doença que é transmitida pelo ar ou alguma coisa assim. Além disso, tem um outro ponto que me incomodou bastante, que é o fato de que, assim, os documentaristas, eles demonstram que eles tinham uma certa admiração por aquele sujeito que eles estavam entrevistando, que é o Terence. Afinal, eles usam ao longo do documentário deles várias imagens do Terence, sejam imagens que eles mesmos capturaram ou imagens que eles tiraram da internet, o que demonstra uma certa preocupação e até um certo carinho que eles tinham por esse sujeito. Porém, em nenhum momento eles parecem se preocupar com o fato de que esse cara desapareceu. É no mínimo contraditório que eles escolham acreditar na teoria que ele está investigando, mas ignorem o seu desaparecimento, sendo que as duas coisas provavelmente estão conectadas. É claro que isso poderia ser explicado pelo fato de que aquilo que a gente está vendo no filme não é necessariamente a verdade. E não, eu não tô falando do fato de que esse daqui é um falso documentário, não é isso. Eu tô falando que dentro da narrativa proposta pelo filme, o conteúdo que está sendo exibido pra gente, ele não é verdadeiro, ele é um conteúdo manipulado. Mas aí, para poder entrar nessa discussão, eu vou ter que falar sobre o que acontece no final do filme, então fica aqui, desde já, o aviso de spoilers. Se você não se importa com spoilers, continua aqui porque eu acho que a conversa vai ficar boa. Agora, caso eu vá perder uma parte da audiência por causa disso, eu peço que se você gostou desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Continuando então. Mas então,
Em certo momento do filme, os documentaristas eles conseguem entrevistar aquele sujeito que supostamente tem informações relevantes a respeito do Clube Tarsus. E ele tem essas informações porque ele teria escrito uma matéria de jornal há muito tempo atrás sobre esse clube. E esse cara é quem passa para eles todas as informações que eles precisavam, falando sobre as reuniões secretas que eles faziam e esse tipo de coisa. Esse cara também passa para eles o contato de alguém que supostamente trabalhava dentro dessas reuniões e que poderia ajudar eles a se infiltrarem em uma dessas reuniões, que é o que eles queriam fazer. E é justamente isso que eles fazem. Eles vestem as suas roupas chiques, eles colocam umas câmeras escondidas e eles se infiltram em uma dessas reuniões. E o intuito deles é registrar tudo o que acontece lá dentro. Porém, para não chamar a atenção para si, eles próprios precisam participar dos rituais que estão acontecendo por lá. Mais especificamente, eles precisam participar de um ritual de iniciação junto com várias outras pessoas. E o ritual consiste em eles entrarem numa cabana, fazer uma espécie de juramento, colocar uma máscara e depois participar de uma caçada. O Jim, ele vai primeiro e aparentemente dá tudo certo, ele faz seu juramento, ele coloca sua máscara e ele sai de lá e parece que tá tudo bem. Só que depois que ele sai de lá, ele é levado até uma sala onde ele percebe que a sua família tá lá sendo mantida prisioneira. Ou seja, deu merda. As pessoas daquele clube sabem que ele e o Aaron são dois intrusos. Quando chega a hora do Aaron passar por esse mesmo processo, ou seja, fazer aquele mesmo ritual, as coisas mudam. Ele tá lá no meio do ritual e as luzes se apagam, é colocada uma máscara nele, só que quando ele tá saindo da cabana, ele se olha no espelho e percebe que a máscara dele é diferente da dos outros. A máscara dele é uma máscara de touro. E ao sair daquela cabana, ele também percebe que a tal caçada já começou. E que ele, na sua máscara de touro, vai ser a caça. Ele até tenta fugir e se encontrar com o Jim em um local onde ele tinha combinado se encontrar com ele caso eles se separassem. Só que quando ele chega lá, ele percebe que o Jim traiu ele. O Jim levou várias pessoas para lá para poderem capturar ele. Possivelmente para assim ele poder salvar a sua própria família. O filme termina mostrando uma entrevista com um dos líderes desse clube Tarsus, e nessa entrevista o cara fala que ao longo dos anos várias pessoas tentaram se infiltrar nas reuniões que eles fazem, e aí eles fazem esse tipo de brincadeira na qual eles tentam assustar as pessoas que estão se infiltrando lá. Mas ele deixa claro que ninguém morreu nem nada do tipo, que aquilo foi só uma brincadeira para dar um susto no Aaron. E o Jim concorda com isso também, ele fala que nada aconteceu, ele fala que foi só uma brincadeira e tudo mais, só que o Aaron não tá lá, ele não aparece no final do filme. E o Jim explica que o Aaron não aparece porque ele finalmente realizou seu sonho de viver numa comunidade isolada, esse tipo de coisa, que é algo que ele de fato queria fazer. Afinal, ao longo do filme a gente vê vários momentos em que ele tá olhando o site lá dessa comunidade, ele tá planejando ir pra lá e esse tipo de coisa. Então, a explicação que é dada é que ele finalmente realizou esse sonho, ele finalmente foi viver longe da sociedade. Só que assim, fica evidente pra gente que aquilo é uma mentira. E se aquilo é uma mentira, então tudo aquilo que a gente viu antes, toda aquela caçada e tudo mais, tudo aquilo foi verdadeiro. E foi uma forma que aquele clube Tarsus encontrou de poder silenciar as pessoas que estavam investigando sobre eles. Até porque, em certo momento, a gente vê que uma das pessoas que está participando daquela reunião é o cara que tinha dado entrevista para eles, é o cara que tinha passado todas as informações que eles precisavam, e é um cara que supostamente era para ser um inimigo daquele grupo. Então não, o Aaron não tá bem, ele não tá vivendo feliz numa comunidade isolada. Ele foi morto porque ele estava investigando aquele clube Tarsus. E eles sabiam que ele não iria desistir dessa investigação até ele expor toda a verdade. Só que aí, olhando por esse lado, existe uma contradição. Afinal, se o clube Tarsus queria proteger os seus segredos, por que a gente está vendo aquele documentário? Não seria mais fácil eles terem destruído todos aqueles arquivos e assim proteger os seus segredos? Então, isso tem relação com algo que é dito em outro momento do filme, quando eles falam que o clube Tarsus ele faz questão de liberar algumas informações a respeito da sua existência. E eles fazem isso como forma de poder controlar a narrativa a respeito de si mesmos. Ou seja, eles criam um site para admitir que eles de fato existem, mas nesse site não tem informação relevante nenhuma. Eles também deixam que seja publicada uma matéria sobre eles numa revista, num jornal, alguma coisa assim. Só que essa matéria é toda editada para não entregar nenhum segredo. E eles fazem isso porque para eles é mais interessante ter um
pouco de informação sobre eles disponível do que não ter nenhuma, porque se não tem nenhuma informação, aí é mesmo que as teorias da conspiração vão à loucura. E também é dito que, provavelmente no futuro, eles vão divulgar um pouco mais de informações para poder alimentar essa fome insaciável das teorias da conspiração. Só que essas informações que eles divulgam são informações editadas, são informações controladas. E é exatamente isso que a gente está assistindo. Dentro da lógica do filme, aquele documentário, ele não é um registro do real. Ele é um material que passou por uma cuidadosa curadoria para entregar exatamente a mensagem que eles queriam que fosse entregue. É por isso que eu disse antes que parece que em alguns momentos o filme dá alguns pulos assim, ou ele ignora algumas informações importantes. Talvez isso seja de propósito. Só que ao mesmo tempo em que falta muita informação, o filme também faz algumas sugestões que permitem diferentes tipos de interpretações. E aí, dentro desse assunto, tem uma questão aqui que me chamou muito a atenção, que é o fato de que tem um espelho naquela cabana onde eles colocaram aquela máscara no Aaron. Mas por que eu acho que isso é importante? Porque em certo momento é dito que o Clube Tarsus ele faz aquele tipo de reunião desde sempre. E essas reuniões sempre foram acompanhadas de uma caçada. É a tradição deles. A princípio a gente pensava que eles caçavam um boi ou um touro, alguma coisa assim, mas depois a gente percebe que não é bem o caso. A questão para mim é a seguinte: quem que eles caçavam nas outras reuniões? Eles sempre caçam alguém que está investigando eles? Foi assim que eles se livraram do Terrence, por exemplo? É uma possibilidade, mas a minha interpretação foi outra. Eu acho que quando não tem ninguém para eles eliminarem, ou seja, quando não tem ninguém investigando eles ou esse tipo de coisa, eles caçam um dos novatos. Ou seja, eles caçam alguém que está pleiteando uma vaga naquele clube. Porque lembre-se que eu falei que tinha uma fila de pessoas esperando para entrar naquela cabana e para fazer aquela cerimônia. E aí, na minha interpretação, aquelas pessoas estavam todas na fila na esperança de poder entrar para o Clube Tarsus. Só que para isso, elas precisariam passar por aquela cerimônia sem saber se no final elas seriam caça ou caçador. É por isso que tem um espelho no final daquele corredor, para elas saberem qual foi a máscara que foi colocada nelas, para elas saberem se elas vão fazer parte dessa elite poderosa que controla o mundo ou se elas vão ser mais uma vítima deles. E é claro que eu tô indo bem longe nessa minha interpretação e que o filme não fala sobre isso com todas as palavras. Mas lembre-se que esse aqui é um filme que fala sobre teorias da conspiração. E o que eu tô fazendo aqui não é muito diferente do que essas teorias fazem. Eu tô pegando duas informações distintas, colocando uma do lado da outra e tirando conclusões em cima disso. E as conclusões nesse caso são bastante assustadoras, porque pense no que isso diz a respeito da ganância daquelas pessoas. São pessoas que correm o risco de sacrificar as suas próprias vidas pela possibilidade de acumular um pouco mais de poder. Ou, dito de outra forma, aquele é um clube tão exclusivo que o custo do ingresso pode ser a sua própria vida. E ainda assim tem fila para entrar. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta dessa discussão a respeito do conceito de verdade dentro da sociedade contemporânea, você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre o filme Death of a Vlogger. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.